finalizar aqui, que os discípulos, Deus não falou com eles assim: olha, vocês precisam ser inspirados pelos milagres, vocês precisam ser inspirados pelos mortos que eu ressuscitei, ou pelo mar que eu acalmei. Vocês precisam ser inspirados simplesmente por essa ordem de perdoar quem ofende vocês. Não se assusta com os mortos ressuscitando, não. Não se assombra com os milagres acontecendo. Mas vocês estão assustados porque eu falei para vocês perdoarem aqueles que ofendem vocês. Eles já tinham visto tanta coisa acontecer, tanto milagre. E quando Jesus falou, quando alguém pecar contra você, perdoa. E eles disseram então: acrescenta-nos a fé. Esse primeiro versículo de Lucas 17, quando fala que é inevitável que venham os escândalos, está dizendo que é impossível que não venham escândalos. E a raiz dessa palavra escândalo é escandalon, que nós vamos entender através de uma imagem o que é escandalon. Escandalon, alguns caçadores devem conhecer. Escandalon é exatamente esse gatilho de isca, essa armadilha. Os caçadores, eles usam para fisgar os pequenos animais, os pássaros ou até animais grandes. E ele coloca uma isca ali, coloca uma isca bem atrativa, né? Para quê? Para que quando eles colocam uma isca ali no escandalon, que é aquela ferramenta, e a presa pega a isca e ela se fecha, prendendo, né? Fazendo sangrar ou até matando a presa. A isca é colocada ali onde está aquela pessoa ali. Alguém que já pegou rato, já pegou pardal, né? Pastor Paulo deve ter história, hein? E a isca é colocada ali. E dessa forma, uma ofensa é a isca de Satanás. A ofensa é a isca que ele coloca bem ali onde está aquela pessoa. Então ele coloca a isca ali para que o crente, o cristão, a pessoa agarre essa isca, né? Mas quando a presa agarra a isca, o que acontece? Ela fica presa. Mas quando o escândalo é armado, uma isca é colocada ali. Talvez, se colocar, sei lá, uma folha de alface, o ratinho não pega a isca. Pega? O rato pega? Não. Mas se você botar a isca certa, um pedacinho de queijo, ele come lá. Dessa forma, hoje a gente vai entender que uma ofensa é a isca de Satanás para pôr você, o crente, você que é crente, existe uma isca. A ofensa é a isca de Satanás para pôr o cristão sob domínio do cativeiro de Satanás. Essa isca é confirmada pelo apóstolo Paulo, toda essa história é confirmada em 2 Timóteo 2, do 24 ao 26. 2 Timóteo 2, do 24 ao 26. Vamos pegar outra versão aí, que eu copiei aqui. Paulo confirma isso sobre o diabo querer manter através de uma isca. Ô, gente, a isca você joga lá, ó, às vezes fisga. Então o diabo, ele usa a isca, a principal isca é a ofensa, para manter a gente preso. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. A vontade de Satanás é que a gente fique preso a ele e faça as vontades dele. E você sabe o que mais assusta? É que a maioria das pessoas que estão nessa armadilha da ofensa não sabem disso.
que o apóstolo Paulo ele fala assim: olha, vocês precisam voltar a ter o domínio de vocês, vocês precisam voltar aos seus sentidos. Por quê? No versículo 26. E tornarem a despertar, ele está dizendo: vocês têm que acordar, porque o texto de Lucas fala, né, que sobre o perdão, mas a gente vai ver em Mateus 24:10. Mateus 24:10. Escândalos. Você já estava achando que era só escandalizar. Escândalos é mais do que isso. É uma armadilha que traduz a palavra ofensa. A tradução dessa palavra escândalo é uma armadilha, uma ofensa. Mateus 24:10. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Sabe, o caçador, para conseguir pegar a presa, ele tem que colocar uma armadilha inteligente, né? Se você deixar uma armadilha muito óbvia, não vai pegar nada nem ninguém, né? Se você pular, por exemplo, dentro da água com um anzol na mão e falar: eu vou pegar você, peixe, vai dar certo? Vai espantar o resto que tinha chance. Ele não vai nem ligar para você. Imaginando os peixes lá de lançar. Satanás, ele é muito astuto, gente, ele é muito sagaz. E ele sabe a forma como ele pode te deixar cativo, preso. E não é colocando uma armadilha óbvia. Uma armadilha que você vai olhar e vai falar assim: ah, tá querendo me pegar aqui pro mundo de novo, diabo? Mas ele vai fazer algo sutil. Isso se chama ofensa. Se chama estar ofendido. Então nós vamos destrinchar alguns pontos de Mateus 24:10. Né? Quando a gente vê Jesus, nesse capítulo de Mateus, Jesus falando dos últimos dias. E aí a gente se pergunta: ah, mas está todo mundo falando dos últimos dias há tanto tempo, né? Qual será realmente a evidência de que Jesus está mesmo voltando? Jesus, ele começa a fazer uma lista de coisas que vão acontecer na terra, coisas que vão acontecer entre o povo de Deus, e um dos sinais que ele colocou lá na listinha. E eu achei muito interessante que está nesse versículo 10. Ele fala assim: naquele tempo muitos ficarão. E segue com algumas características. Ele está dizendo muitos, e essa palavra muitos vem do grego polos, que significa muito, muitos e grande. Essa palavra, ela não significa poucos ou apenas alguns, mas significa uma grande parte de alguma coisa. Então esse texto ele quer dizer assim: naquele tempo, uma grande parte de alguma coisa ficará escandalizada. Uma grande parte de alguma coisa vai trair. Uma grande parte de alguma coisa vai odiar uns aos outros. E vai haver então uma grande quantidade de pessoas. Está falando aqui a primeira palavra: ficarão escandalizados, ficarão escândalos, ficarão presos na armadilha da ofensa. Então, traduzindo esse texto, está dizendo assim: naquele tempo, uma grande parte de pessoas vai ficar preso nessa armadilha. E o que vai acontecer com quem fica preso na armadilha da ofensa? Mateus 24:10 faz uma progressão. Primeiro fica preso, depois quem está cativo do diabo, fazendo a vontade do diabo, vai trair e vai odiar uns aos outros. Aí você vai entender hoje o significado desse pequeno versículo, mas que tem tanta profundidade. A gente já viu que muito significa uma grande parte de alguma coisa. Uma ofensa leva a uma traição. E quando não existe arrependimento, leva ao ódio. E a gente vê em 2 Coríntios
consegue viver a vida, mas ela está sangrando. Escândalo. Será que alguém fez algo a você que não foi bom? Será que alguém fez algo a você que foi doloroso? Será que você fez algo a alguém que não foi bom e que machucou? Será que alguém falou contra você? Pior ainda, será que alguém falou contra você e não foi alguém lá de fora, foi alguém da igreja? A notícia que eu vou te dar hoje é: a pessoa que mais pode te machucar é a que está mais próxima de você. Porque a nossa expectativa é maior sobre a pessoa que está perto da gente. A gente gera expectativa sobre as pessoas. E quando as pessoas não respondem à nossa expectativa, a gente se sente ofendido. É por isso que aquele que mais pode te machucar é uma pessoa que está dentro da igreja, que é alguém que convive com você. Talvez muito mais ainda um marido, a esposa, um filho, alguém que está perto de você. E muito mais o pastor. Salmos 55:12 fala assim: se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. O inimigo é alguém distante, alguém que não é próximo de você, que não convive com você. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia me defender. Esse texto ele nos mostra o quê? Que a ofensa vai vir de quem está perto. Talvez não tenha sido uma ofensa com intenção, mas uma ofensa gerada por expectativa não suprida. Então, esse texto fala assim: olha, se um inimigo me insultasse, eu ia suportar. Se um adversário se levantasse, eu ia me defender. E a gente pensa assim: poxa, eu ia com essa pessoa para a igreja, era meu irmão na fé, e agora se levanta contra mim alguém que eu conheço, alguém que eu convivo. Sabe, às vezes a gente tem uma expectativa assim, ó. Às vezes as pessoas começam a falar assim: ah, porque fora da igreja as pessoas me tratam melhor. Fora da igreja a vida é muito melhor, porque as pessoas me tratam melhor. Tudo dá mais certo, as pessoas não me decepcionam. Sabe por quê? Porque quando você olha para um amigo seu que não é cristão, quando você olha para alguém de fora da igreja, a sua expectativa dele fazer algo por você é isso aqui, ó, um chinelo. Você já espera quase nada. Aí essa pessoa tem algum ato que vai favorecer você, a sua expectativa está aqui no chinelo. Aí ele faz algo aqui, ó. Aí você fala: uau! Nossa! Esse é uma bênção na minha vida. Sabe por quê? Porque ele fez um pouquinho acima daquilo que você esperava. Agora, se alguém que está na igreja e de repente a minha expectativa com a Simone é aqui, e em algum momento ela faz aqui, um palmo abaixo, eu me ofendo, porque a minha expectativa não foi suprida, não porque ela é. Eu olho para ela, é alguém que eu convivo, com alguém que eu sei que eu posso contar. A minha expectativa é alta com ela. Aí ela faz um pouquinho menos aqui, não por propósito, nada. Eu me ofendo. A isca de Satanás para nos fazer cativo no escândalo é a ofensa. E aí, vamos subir de nível. Agora, se a sua expectativa no seu pastor é aqui, lá em cima, e talvez, gente, por alguma distração, o seu pastor talvez não conseguiu chegar até você para apertar tua mão, para saber como foi a sua semana e você precisou ir embora. Ou de repente você teve um dom profético que não foi reconhecido ainda, né? E a expectativa é lá em cima, mas por alguma distração, sei lá. Qualquer ato que o pastor falou para conversar com alguém antes de você. Gente, estou falando isso acontece aqui. Eu peguei essa ilustração do livro, que eu achei interessante, a gente aplica em todas as áreas da nossa vida. Mas você olha para o teu líder e a expectativa está aqui em cima. E de repente
maior ainda. É por isso que as pessoas ofendidas na igreja, elas falam: o mundo me trata melhor do que esses cristãos, esses crentes aqui. Porque a expectativa com o mundo era um palminho. Fez um pouquinho acima, e aí a gente fala: uau, eles são bons, hein? Eles são bons comigo, eu gosto desse povo. Mas não vê que Deus chamou para viver um outro padrão, uma outra vida. Então, o segundo ponto que nós estamos falando é que uma pessoa ofendida, ela constrói muros, né? E é uma progressão. O texto de Mateus 24:10 fala que escandaliza, né? Que escandaliza, vão trair e vão odiar. Agora, de muros levantados, né? Foi preso ali no escândalo, se sentiu ofendido ou ofendeu, né? O foco muda. A gente não tem mais o foco em dar, em ser além daquilo que Deus espera, em fazer a vontade de Deus. O nosso foco muda. Agora a gente não quer nem saber, a gente quer proteger aquilo que a gente tem, aquilo que a gente é. Por quê? Porque quem é ofendido, quem cai numa armadilha, não vou passar por isso de novo. Já fui abandonado uma vez, eu não quero passar por isso de novo. Eu já fui traído uma vez, eu não quero passar por isso de novo. Eu já fui vítima de fofoca uma vez, eu não quero passar por isso de novo. E aí começa a se tornar como um mar morto lá em Israel. Sabe por quê? Você sabia que tem 2 mares em Israel cercados por terra? O primeiro é o Mar da Galileia. Do norte, ele recebe a água que vem das montanhas de Cesareia. Imagina aqui, o Mar da Galileia. De cima ele recebe as águas que vêm das montanhas lá de Cesareia. E aí as águas descem até o Mar da Galileia. E aí o Mar da Galileia, ele recebe a água que vem da montanha, né? De graça. Recebe. E ele também de graça dá. Por quê? A água vem da montanha, passa pelo Mar da Galileia e segue para a parte sul, que é embaixo do Mar da Galileia ali, e ele vai fluindo. É interessante que essas águas do Mar da Galileia, que vieram da montanha, passaram pelo Mar da Galileia, elas vão fluir pelo Rio Jordão. Entram pela parte norte do Mar Morto, né? E o Mar Morto apenas recebe essa água. Os 2 mares têm a mesma fonte. A água vem de graça. Mas o Mar da Galileia, né? Ele recebe e ele dá. Ele faz fluir para o Rio Jordão. Mas o Mar Morto apenas recebe e ele não dá. O que isso significa? Que o resultado é que cada pedacinho de vida que entra no Mar Morto morre, porque ele não dá. A água entra ali e fica, ele segura o que ele tem. O Mar da Galileia, ele é cheio de vida, porque de graça ele recebe e de graça ele dá. A água não para. No Mar da Galileia existe vida, existem várias espécies marinhas, é um mar cheio de coisa linda, cheio de vida ali dentro dele. E o Mar Morto, o nome já diz, né? Ele só recebe e ele retém. Ele não libera, ele segura o que ele tem. E o Senhor, ele diz para nós nessa noite: de graça vocês recebem, de graça vocês vão dar. A pessoa ofendida, ela diz assim: olha, eu fui machucado, eu não quero me machucar de novo. Então, consequentemente, eu não vou fazer nada de bom para mais ninguém. Eu vou levantar a minha muralha, a minha fortaleza vai ficar de pé. E o Senhor, ele fala: olha, você tem que liberar essa vida que você tem dentro de você. Quanto mais você liberar, é um fluxo contínuo. Só vai ter vida em você se você renovar. Tem que renovar.
e eu como, eu pego a isca da ofensa. É progressivo. Eu fico ofendido, talvez sem saber, talvez inconsciente, gente. Eu não estou falando de algo planejado, estou falando que nós somos seres humanos, isso acontece com a gente. Às vezes a gente olha assim, a gente vê algo que a gente já não gostou, a gente fica ofendido. E aí a gente começa a se proteger. Eu começo a fazer agora tudo em meu favor, em benefício próprio, às custas de outro. Esse é o segundo ponto aqui do versículo. Depois de ter caído na isca, é a traição. É viver fazendo tudo em meu benefício. É quando eu busco a minha proteção ou meu benefício às custas de alguém com quem tenho relacionamento. Traição é buscar a minha proteção, é buscar ser beneficiado às custas de alguém com quem eu convivo. A traição é o abandono definitivo de um relacionamento, é quando você começa a ignorar. É quando não existe arrependimento. Aí você pode contar que a relação, a amizade, o relacionamento já era, acabou. Então, quando a gente constrói muros, a gente começa a ser pressionado. E a situação às vezes começa a ficar mais difícil. A gente começa o quê? Eu vou buscar proteger a mim mesmo, não importa a custa de quem. Eu não vou mais me machucar. Não vou mais ser ofendido. Provérbios 18:1. Amém, gente? Fala um amém, vocês estão aqui comigo, gente. É um assunto difícil. Eu sei que é difícil, porque eu pensei 30 vezes antes de falar ele. Ontem eu até falei com o pessoal, eu estou dando uma palavra aqui. Eu ia pregar na quinta, né? Aí eu mudei, falei, não vou segurar um pouco. Fala, não fala, né? Eu vou falar. Mas é uma revelação da palavra de Deus que existe uma isca prontinha, de forma sutil e sagaz, querendo fisgar você. Existe alguém muito interessado em laçar você. Talvez não quer te matar, mas quer você com os pés caminhando, sangrando, preso, fazendo tudo com muita dor, com muita dificuldade. Provérbios 18:1. Busca satisfazer seu próprio desejo, aquele que se isola. Ele insurge contra toda a sabedoria. O homem que constrói muros, que se isola, busca seu próprio desejo. Não fica sozinho, não. Às vezes a gente nem sabe como você está, o que está passando, né? Quando a gente perguntar, está tudo bem? Se não tiver tudo bem, você não quer falar na frente de ninguém, depois você puxa a gente no cantinho e fala, não está tudo bem. Não se deixe fisgar pela isca da ofensa, porque é uma isca. Gente, Deus não faz esse joguinho com a gente, não. É uma isca de Satanás. Ele está querendo caçar você. Ele quer ter você como presa. Então, a pessoa que constrói muros busca seu próprio desejo. Então, ele vai trair a pessoa que aparecer. E se houver uma traição, vai levar ao ódio. Aí você vai falar, ai meu Deus, e agora ódio? Cada palavra forte que a gente está falando hoje. 1 João 3, 14 e 15 fala, né, que quem odeia o irmão é um assassino. Está falando que é uma afirmação, é um assassino. Se você odeia seu irmão, você é um assassino perante Deus. E a palavra de Deus fala que esses não vão entrar no reino dos céus, né? Qualquer que odeia seu irmão, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele, em Deus. Aí nós vamos entrar aqui no quarto ponto desse versículo de Mateus 24:10, que fala sobre o ódio. É uma progressão. Primeiro cai na isca, no escândalo. E aí, bota aí Mateus 24:10. Primeiro, escandaliza, mas não é escandalizar de alguém olhar e falar, ai, também vou pecar porque ele pecou.
de algo, vai escândalo, serão cativos nessa armadilha que é traduzida como ofensa. Então, nesse tempo, uma grande parte de algo será cativo no escândalo, nessa armadilha. E a progressão vai crescendo a história, né? Trair-se-ão. O que é? Vão se isolar buscando seu próprio interesse, vão fazer tudo em benefício próprio e uns aos outros se odiarão. Chegamos à parte final desse texto, que é: quem constrói muros busca seu próprio desejo. E aí, quem busca o seu próprio desejo vai pensar só em si mesmo, ele vai trair, né? Isso é traição, é buscar o seu próprio desejo. E uma traição leva ao ódio. O que é o ódio? Quando as pessoas pensam em ódio, elas pensam que é uma raiva muito grande, não é? A gente até fala assim, que ódio. De brincadeira, né? Mas a Bíblia diz, por exemplo, a história de Absalão e Amon, né? Eram dois irmãos, filhos de Davi. E a Bíblia fala que Absalão odiou Amon. E a Bíblia fala que ele não falava nem bem nem mal do irmão. Então quer dizer o quê? Ele controlou o ódio dele. Não falava nem bem nem mal, não falava nada. Regulou ele. Mas ódio é igual a falta de amor. A definição de ódio é não tem amor. Então, a gente entende que ódio é o espaço vazio sem o amor de Deus, porque Deus é amor. Então, quando a gente fala em ódio, a gente fala em ausência total de amor, ausência total de Deus. É um espaço vazio sem o amor de Deus. Vocês podem meditar depois em casa, em 1 Coríntios 13, do 4 ao 8. E a gente vê que o amor de Deus é a força mais poderosa do universo inteiro. Não existe algo tão poderoso, nem a isca de Satanás, a ofensa, é poderoso como o amor de Deus. E sabe, a gente vê que Jesus, ele está voltando. Mateus 24, nosso texto base de hoje, são os sinais da volta de Jesus. Primeiro cai na armadilha, depois trai, depois fica sem amor nenhum. O ódio às vezes não é por sentimentos ou palavras, sabe? É claro que na maioria das vezes o ódio se manifesta porque a boca fala que o coração está cheio. Mateus 24, 11. Mateus 24, 11. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, depois dessa ofensa, porque fala ali, né, que muitos, uma grande parte, será ofendido, né? Escândalos, né? Escandalon. Uma grande. Então, depois dessa ofensa massiva e gigante, não estou falando de final dos tempos, então nós estamos falando da atualidade, de hoje. Muito dessa ofensa vai virar traição e ódio. São estágios, vai aumentando. Alguns podem estar no estágio inicial da ofensa, que é o quê? Estou me sentindo ofendido, né? Outros estão já na fase de pensar em si mesmo, se isolar e construir muros, não quero saber de nada mais, não quero me envolver em ministério, não quero saber de igreja. Vou até mudar de igreja porque aqui eu estou muito ofendido. Minha expectativa não foi suprida. Cada um no seu estágio. E depois desse tanto de gente ofendida, no versículo seguinte fala que se levantarão muitos falsos profetas e haverá muito engano. Sabe, a primeira coisa que Jesus disse quando os discípulos pediram sinais da sua vida, ele começou o texto falando: tenham cuidado para que ninguém engane vocês. Uma pessoa ofendida, ela engana a si mesma. A ofensa é o mais fértil que existe, gente, para engano. E agora uma frase
eu só estou no primeiro capítulo do livro, tá? Essa foi a parte que mais chocou. Jesus, ele chamou os falsos profetas de quê? Oi? 7:15. Essa é melhor. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Ai, gente. Ele não está dizendo lobo em peles de pastores. Sabe por quê? A isca óbvia é todos nós buscando os falsos profetas atrás do púlpito, não é? A gente sempre fica vigilante. Aquele lá está falando umas heresias, né? Outro está falando isso aqui. A notícia é: também existem falsos profetas atrás dos púlpitos. Mas esse texto especificamente, ele está dizendo pele de ovelha. Então a gente entende que existem muito mais falsos profetas no meio do nosso convívio, no meio das ovelhas, do que talvez, existem também, gente, não estou anulando uma coisa falando de outra. Mas nós podemos encontrar muito lobo em pele de ovelha, talvez, no comércio, está no supermercado, está quando a gente vai dar aquela voltinha lá no lago, está quando a gente vai fazer alguma coisa no açougue. E aí a gente encontra algumas pessoas que nós podemos chamar de predadores. E no mundo das fazendas andam em matilha, você já viu? Ah, os cachorros de rua andam todos juntos, aí vai ver as hienas lá, andam em bando. E eles têm o objetivo, que é isolar as ovelhas do rebanho. Então, falsos profetas, lobos em pele de ovelha. Às vezes você encontra aí no seu dia a dia no mercado, você vai fazer a viagem, e aí as pessoas falam assim: ó, você não devia ouvir seus pastores, não. Olha, você não sabe aí o histórico de vida. Olha, seu pastor tem tal coisa lá. Seu pastor, ele falou uma coisa estranha e tal. O pastor André Valadão falou que a adventista é uma seita. Poxa, o pastor André Valadão está pregando contra o orgulho gay. Isso aí não pode. Olha, você viu o que ele falou? E começa a distribuir notícia falsa. Começa a querer contaminar. Então, esses predadores, eles têm um único objetivo, que é isolar as ovelhas do rebanho. É fazer com que você não participe da sua igreja. É fazer com que você fique longe do rebanho. Sabe para quê? Ele quer o teu sangue. Ovelha que fica mudando ali, vou ficar dentro do caminho, vou acreditar nas mentiras que o povo fala. A notícia de Deus para nós é que existe proteção para a ovelha no rebanho. Já vou encerrar, viu, gente? Mas se os predadores conseguem que as ovelhas se separem do rebanho, meu filho, o banquete está pronto. Vai ser carne na mesa dos predadores. Você pode estar numa igreja linda, numa igreja grande, numa linda família, mas o isolamento ele não acontece de forma externa, por fora. O isolamento ele começa dentro, depois ele fica externo. Às vezes a pessoa está quietinha ali e ela está se isolando pouco a pouco. O isolamento ele começa interno e ele acaba externamente. E você sabe onde o isolamento começa? Nas fortalezas. Então, quem se isola começa a criar algumas ideias. A cabeça vazia, a gente é oficina do capeta, não vai nessa. E aí é um forte candidato ao engano. Esse texto fala que o engano ele não vem com uma capa preta, com um tridente, com um rabinho. Está dizendo que vem com capa de anjo, vem com cara de ovelha, vem com cara de ser alguém como você. Mas não é como você. É alguém que quer predar você, quer tirar você do meio. Mateus 24:12. Mateus 24:12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Amor de muitos, a palavra grega para essa palavra amor aqui é o amor
depois o ódio, que é a ausência de amor. É uma coisa gradual. Alguém aí já tentou jogar um saco numa água fervendo? Ele é ligeiro, gente, pula. Você joga ele ali na entrada da cidade, ele vai parar onde você botou, ele foge. Mas quando você põe ele na água normal, né? E bota no fogo e acende, ele vai aquecendo. E ele vai esquentando. E ele é cozido aos poucos, ele morre aos poucos. É um processo. Ele morre e não vê. É por isso que as coisas vêm devagar. A gente começa a se isolar. Não vou no culto, não. Ah, hoje eu estou muito cansada. Ah, não vou participar mais. Gente, a gente precisa. A gente não tem a ovelha. A ovelha é um bicho que não é inteligente. A ovelha é natural, né? Ela não consegue andar um pouquinho sozinha. Ela precisa do pastor direcionando. Quando você está no corpo de Cristo, esse amor, ele não vai esfriar, porque todo dia você vai receber uma palavra, você tem um povo orando por você. E aí, quando o amor de Deus começa a esfriar, é aos poucos. Primeiro não começa de fora. Daí, quando as pessoas olham para alguém que esfriou, não foi do nada. Não foi de repente. Quando o amor de Deus começa a esfriar, ninguém percebe. Fique longe da ofensa, porque ela é massiva, ela é grande e ela não tem freio. Jesus disse que ela aconteceria de forma massiva nos últimos dias. E é por isso que você está aqui hoje, aprendendo da palavra de Deus, para que a palavra de Deus te traga proteção. Quando a palavra de Deus fala, né, unge minha cabeça com óleo, por que lá em Israel, o pastor ele ungia a ovelha, a cabeça da ovelha? Porque entra muito bicho, gente. Os mosquitos eles entram nos ouvidos e faz morada aqui dentro da ovelha, deixa as larvas deles ali dentro da cabeça da ovelha. E a ovelha, o bichinho fica tão atordoado que começa a bater a cabeça nas pedras para tentar se livrar daquele zumbi, daqueles bichos que estão dentro dela. E o pastor ele faz o quê? Ele bota o óleo sobre a cabeça da ovelha. Esse óleo traz proteção. Os bichos, os mosquitos, as moscas não vão mais criar ninho ali, botar larva, não vão mais acessar aquela ovelha, porque ela tem óleo sobre a cabeça dela. O óleo de Deus, a palavra de Deus sobre a nossa vida é proteção, nos livra de tormentos. É por isso que muita gente fica batendo a cabeça, fica quebrando a cara, porque não deixou o bom pastor derramar o óleo sobre a sua cabeça. À medida que você está aqui recebendo essa palavra, é uma palavra mais didática de ensino, mas espiritualmente o Senhor está derramando, o nosso supremo pastor está derramando sobre a minha e a sua cabeça esse óleo que é proteção. O Senhor está te capacitando, Ele está te protegendo. Ele unge a nossa cabeça com óleo e vai um pouquinho mais além. Ele faz o nosso cálice transbordar. É transbordante o que Deus faz. Ele não tem miséria de derramar a bênção sobre nós. Fique longe da ofensa. Sabe, o problema não são os momentos em que a gente é ofendido. O problema é a nossa reação. Não se isole quando você se sente ofendido. Resolve. Porque às vezes você acha algo, você tem uma expectativa aqui, e aí fica um pouquinho abaixo, você já abre essa brecha. Você cai na armadilha da ofensa. Não deixa isso crescer em nome de Jesus. A nossa reação quando a gente se sente ofendido, sabe? Aqueles que se tornam ofendidos também se tornam cativos, presos. Se você está cativo, então você precisa de uma libertação. Apocalipse 3,14 diz assim, que
ele vai declarar